Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre a influência dos games e dos filmes nos sonhos. O que eles ocasionam, o que eles podem acarretar em nossos sonhos. Então assim, primeiro nós vamos falar dos games. O que as pesquisas mais recentes elas mostram é que os games eles influenciam nos sonhos através de deixar as pessoas que muito jogam conscientes em seus sonhos de que realmente elas estão dentro de um sonho. São os chamados sonhos lúcidos. Se passa uma história, a narrativa do seu sonho, e você sabe que dentro dessa narrativa você está sonhando. E você pode se controlar no sonho, às vezes se ver até em terceira pessoa, como nos games. Isso é fruto de pesquisa também, que no meio dos jovens e adolescentes, isso tem crescido bastante, os sonhos lúcidos em decorrência dos games. Tá? Falando um pouquinho sobre os sonhos lúcidos, é você ter um sonho onde a narrativa é muito impressionante, a nitidez e as imagens, detalhes, você se lembra perfeitamente quando acorda. Algumas pessoas até sabem que durante um sonho lúcido elas estão sonhando, que ali é apenas um sonho e elas conseguem se direcionar de acordo com a sua vontade. Elas vão aonde elas querem ir, como se fosse realmente uma imagem de uma tela de videogame em 3D, tá? Esses sonhos têm aumentado muito, muito no meio dos jovens e adolescentes em razão dos games, tá? Com relação à interpretação desses sonhos, ela fica prejudicada. Essa é a palavra certa, tá? Por quê? Porque muitas das imagens que vocês vão ver ali, muitas das histórias, ela vai ser influência em decorrência dos jogos que essa pessoa tem jogado, tá? Seja um ou dois, não importa o terreno, vai influenciar diretamente no sonho. E assim, com relação ao armazenamento do conhecimento que a pessoa adquiriu ali do jogo, tudo, esse processo ele vai ser refletido no sonho, tá? Então não tem um significado propriamente dito, principalmente porque a pessoa pode fazer o que ela quiser como se estivesse acordado. É raro esses sonhos, mas eles acontecem, tá? E eles têm aumentado, como eu falei para você. Isso que eu estou falando para vocês agora é fruto de pesquisa, tá? Pesquisas bem recentes que vêm acompanhando a evolução da mente de pessoas que jogam videogame. Com relação a essa questão de jogar videogame, se faz bem ou não, eu penso assim, que tudo meio termo ele é válido. Então assim, se isso não está superdosando a vida, se não está em demasia demais, aí ele se torna prejudicial, tá? Então eu acho que na dosagem certa, ele é até bom porque ele ajuda a evoluir a mente, ele ajuda a criar percepções e novas conexões dos neurônios ali, ele aumenta até a inteligência dessa garotada que está aí, tá? Os pais, claro que eles têm que saber que jogos os seus filhos estão comprando, como isso está sendo avaliado por esses pais, como isso está mudando o comportamento deles. Então, se certo jogo está mudando o comportamento do seu filho, você vai ver o que ele está jogando. Se está passando tempo demais na frente do videogame. Então, é sempre aquela história. Quer dar um videogame para o seu filho? Dá, mas acompanha. Joga com ele às vezes. Então, tem essa preocupação, tá? As crianças que jogam muito videogame, no sonho dela também vão ser refletidos esses mesmos jogos, essas mesmas histórias. Então, às vezes, a criança acorda chorando, ou o adolescente mesmo acorda assustado. Tive um pesadelo. E aí você vai conversar com ela, e aí você vê, você estudando um pouco de cultura moderna, enredo de jogos, então você vê que aquilo ali é influência do game. Nada assim do estado emocional da pessoa, do espírito, da atividade do espírito. Não, não, não. É apenas um medo de informações que foram gravadas no cérebro dela enquanto ela jogava. Então isso no sonho é refletido. É igual aquela história que eu falei para vocês.
tudo que nós vivenciamos acordado durante o nosso sono, quando dormimos, a nossa mente é como se fosse um bibliotecário que vai pegar todas essas informações, esses livros jogados, e ele vai arrumar na prateleira um por um. E isso acaba sendo refletido na história dos nossos sonhos. A mesma coisa com os jogos. A criança ou adolescente, ele viu, ele presenciou, ele viveu aquele momento durante o dia enquanto estava acordado. Na hora de dormir, essas informações elas vão ser processadas por nossa mente e armazenadas de acordo com o que o cérebro acha que vai ser usado a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, e algumas vão ser descartadas. Nesse processo todo, então, isso acaba refletindo na história do sonho. Então, mais uma vez, a interpretação desse sonho, ela se torna prejudicada. Por quê? Porque foi apenas uma influência da história do game que ela estava jogando. Então, em suma, tá? O que acontece com relação a jogar videogame e como isso é refletido nos nossos sonhos? Está aumentando o número de pessoas com sonhos lúcidos. Sonhos com histórias fantasiosas, histórias impressionantes, ricas em detalhes, onde a pessoa até pode saber que está sonhando e pode ter até o autocontrole no sonho. Aonde ela quer ir, ela vai mesmo sabendo sonhando. Com relação à interpretação, é prejudicada. Tá? Por quê? Porque não se trata de um reflexo do emocional da pessoa. É apenas fruto de uma, vamos chamar de uma evolução da mente, porque isso ajuda muito, muito, muito essa molecada de hoje, essas criançadas de hoje, a evoluírem com relação à percepção automotora, controle mental, emocional, tá? Então, mas com relação à interpretação de sonhos, realmente fica prejudicado. Às vezes, você vai conversar com alguma pessoa, ela quer que você interprete o sonho, tive um sonho lúcido, qual é? Daí ela narra o sonho e você percebe alguns elementos da cultura pós-moderna, hoje moderna, e que aparecem no sonho dela. E aí você pergunta, você joga game? Ah, sim, jogo game. Você fala, fica prejudicada a interpretação desse sonho. Por quê? Porque não é um estado emocional seu verdadeiro, é algo que você vivenciou no seu jogo. Algumas emoções que ali teve, sentimentos que foram despertados, gatilhos emocionais ali, e isso reflete no seu sonho. Às vezes a pessoa fica até chateada, mas não acredita. Mas sim, os games eles influenciam no sonho e com relação à interpretação fica prejudicado. Como eu disse para vocês, com relação se é correto ou não, tudo na medida certa que não prejudique é válido. Tá? No momento que isso passa a sair do controle, virar um vício, aí os pais têm que sentar e realmente conversar. Tá? Com relação aos filmes, nessa área também, não, os filmes já é um pouco diferente. Deixa eu até apagar aqui, agora nós vamos falar um pouquinho dos filmes. Tem algo muito interessante com relação aos filmes. Tá? Os filmes nos sonhos, que é relacionado aos sonhos premonitórios. Vamos falar um pouquinho dos sonhos premonitórios. Então está aqui a nossa linha do tempo, aqui está o passado, aqui está o futuro e aqui está o hoje, tá? O que são sonhos premonitórios? Nós já falamos sobre isso e tem até um vídeo aqui no canal falando sobre sonhos premonitórios, se vocês quiserem percorrer ali para procurar. Sonhos premonitórios. Sonhos premonitórios são o seguinte: cargas emocionais fortes que vão ser geradas lá no futuro. Vamos fazer a representação como um Ezinho circular. Um evento que vai ocorrer aqui no futuro, tá? Um acidente que a pessoa vai sofrer de carro aqui no futuro. Ela vai bater o carro, ela não vai falecer, ela não vai se ferir, se machucar, ela vai bater o carro, vai gerar uma carga emocional muito forte, um susto. Essa carga emocional, como ela é energia, e energia não se delimita às leis da física com relação à matéria, ela tem a capacidade de viajar até o nosso presente, até o hoje, tá? E aqui no hoje, ela pode aparecer em nosso sonho. Então, o nosso sonho vão se misturar elementos normais, de um sonho normal, de atividades que você praticou num dia, informações ali, com partes dessa carga emocional do futuro. Então, por isso que nós falamos
sonhos com elementos premonitórios, porque ele não vai ser a totalidade. Por exemplo, você não vai sonhar como realmente, por escrito ali, como aconteceu. Geralmente você vai sonhar com a batida de carro, às vezes você vai sonhar que uma outra pessoa bateu o carro, que você estava no banco do passageiro, ou às vezes você nem estava ali, mas você vai sonhar com uma batida de carro. Às vezes você até esquece esse sonho. Aí lá no futuro, você bateu o carro, passa uns 3 meses, você bateu o carro e fala, ah, mas eu sonhei com essa batida de carro aqui. Daí se você recordar, você vai lembrar. Às vezes você não estava no sonho, mas por quê? Porque é a carga emocional gerada, ela viaja no tempo, então ela vai aparecer aqui no presente e no seu sonho e vão se misturar com elementos do presente. Por isso que às vezes esses sonhos eles não são bem certinho como você sonhou, mas parte deles sim, depois você se lembra quando o fato ocorre. Com relação a esse tempo, você pode escutar e pode às vezes soar meio estranho, a carga emocional viaja no tempo. É que a carga emocional é energia, tá? Energia, ela não segue as regras da matéria, de um elemento sólido. Ela tem toda uma característica principal, principalmente com relação à velocidade que ela pode viajar. E no mundo espiritual o tempo não corre como para nós, tá? O mundo espiritual é como se passado, presente e futuro, tá? Passado, presente e futuro fosse uma linha só e se entrelaçasse. Então é por isso que é complicado você falar em tempo no mundo espiritual ou no mundo de energia, tá? Então o que aparece lá no futuro ao mesmo tempo vai estar aparecendo no presente e no passado. Por isso que os sonhos premonitórios com elementos premonitórios ocorrem. E com relação à influência dos filmes, nisso, deixa eu pegar uma outra caneta. Às vezes você vai assistir um filme lá na frente ainda, tá? Você está aqui, no hoje, no presente. Você vai assistir um filme lá no futuro ainda que vai sair sobre Armagedon, um final do mundo. E aquilo vai te impressionar tanto lá no futuro que vai gerar uma carga emocional. Você vai ficar tão impressionado a ponto de até chorar assistindo aquele filme. Como nós falamos, essa carga emocional é energia, ela vai acabar aparecendo no seu sonho hoje, sem você ainda ter assistido o filme. E aí você sonha com um possível Armagedon e acorda assustado, nervoso e até chorando. E pensa que aquele evento vai acontecer no futuro, quando na verdade você assistindo o filme, depois passa uns 3 meses, daí você vai assistir o filme e você fala, ah, mas eu sonhei com isso. Tá? Então os filmes eles geram essa falsa, vamos marcar aqui, ó, essa falsa sensação de sonhos com elementos premonitórios, tá? Então os filmes eles influenciam nos nossos sonhos e muito, e eles com relação aos sonhos premonitórios eles geram essa falsa sensação. Por quê? Porque eles chegam a despertar uma carga emocional em nós e no presente, essa carga emocional que foi gerada lá na frente, às vezes a gente pensa que é algo que vai acontecer, quando na verdade é o trecho do filme que a gente viu, tá? Tirando essa parte de sonhos com elementos premonitórios e falando de filmes ainda, então muitas vezes nós estamos assistindo filmes no presente, no hoje. Por exemplo, hoje de tarde você estava assistindo um filme e era um drama. E você chorou nesse drama, gerou uma carga emocional muito forte. Isso aqui pode aparecer no seu sonho? Claro que sim, provavelmente vai aparecer no seu sonho. Então essa carga emocional vai aparecer no seu sonho, tá? E aí, na hora de interpretar esse sonho, você pode até interpretar pensando que essa carga emocional foi vivida pela pessoa que teve o sonho, quando na verdade foi absorvida de um filme. Então isso pode atrapalhar a interpretação do sonho, e o sonho, a interpretação fica prejudicada. Como driblar essa situação? Você tem que conhecer um pouco de cultura moderna, de filmes, tá? Do enredo de filmes, de séries, desenhos animados. Então, na hora de interpretar o sonho, a pessoa começa a te contar
e você já sabe mais ou menos que aquilo é um trecho de filme. E aí você tem que separar esses elementos, filtrar esses elementos que são trechos de filme, para poder dar realmente a interpretação do sonho da pessoa. Então, filmes eles influenciam nos sonhos, sim, e de certa forma acaba prejudicando a interpretação. Então, você tem que saber filtrar, separar esses elementos que fazem parte do roteiro de um filme para realmente sentir o estado emocional da pessoa. Com relação aos sonhos premonitórios, já é bem mais complicado, porque a pessoa é algo que a pessoa ainda não fez, ela vai fazer lá na frente. Essa carga emocional chegou agora, mas ela faz parte de um filme, então ela dá essa falsa sensação que é algo que vai acontecer com ela, ou com alguém próximo, ou com outras pessoas, mas na verdade era só um trecho de filme que ela ainda vai assistir, e ela vai se tocar disso quando tiver assistido esse filme e vai falar, sonhei com isso, tá? Então, vocês viram, nós falamos aqui da influência de games e filmes nos sonhos. Eles influenciam. O resumo dos dois é o seguinte, que tanto os games como os filmes, eles prejudicam na interpretação, tá? Nós estamos falando de interpretação de sonhos, com relação a assistir filmes, a jogar um pouco de videogame. Na verdade, o que a ciência fala hoje é que elas estão ajudando e muito na evolução mental do homem, da humanidade em si. Se criam muitas sinapses, conexões de neurônios, e isso está ajudando um monte nós evoluirmos mais mentalmente, tá? Com relação à interpretação de sonhos, é que fica prejudicado na hora de interpretar. Então a pessoa que faz isso, que faz essa interpretação, ela tem que ter um pouco de conhecimento de cultura moderna e pós-moderna para poder separar esses elementos na hora de interpretar o sonho. Então aí separando esses elementos, peneirando, sabendo que aquilo ali faz parte de um filme, ou faz parte de uma série, faz parte de um desenho, de um sonho, daí você pode fazer a interpretação do sonho, tá? Independente do que vocês pensam sobre filmes, ou desenhos, ou games, nós não estamos falando sobre isso. Como eu disse para vocês, a minha opinião é que tudo numa medida certa faz bem para nós. No momento em que isso acaba extrapolando um pouco, virando um vício, e aí já é prejudicial, não faz bem. Mas na medida certa é válido, tá? Principalmente porque a própria ciência hoje tem diagnosticado isso, tem comprovado isso, que faz muito bem para nós no nosso processo de evolução mental, de desenvolvimento de pensamento, em melhorar nossas tomadas de decisões, escolhas. Os games nos ajudam a pensar rápido diante de problemas, isso é comprovado cientificamente, tá? Mas a minha opinião é que tudo na medida certa. Passou um pouco da medida, já se torna vício, e isso é prejudicial. Seria bom que todas as famílias pudessem ter um videogame em casa, mas o preço que está a nova geração de games hoje é muito difícil, e a gente vê as crianças mais carentes querendo e não podendo ter. Eu acho que todos deviam ter, em razão de conhecimento, de agregar esse conhecimento com relação a isso. Tudo é válido, tá? Eu acho que eu consegui passar para vocês o que eu tinha em mente. Espero que vocês tenham entendido um pouco com relação a isso. Se ficou alguma dúvida, como eu sempre falo, deixa nos comentários, tá? Com relação a esse assunto. Com relação a interpretar, a interpretação filmes ou games, nesse caso aqui não vai entrar numa interpretação, como eu disse para vocês. Mas se você tem alguma dúvida com relação a essa influência de filmes e games nos sonhos, deixa lá no comentário que eu vou estar lendo e respondendo a cada um, tá? Se inscreve em nosso canal se você ainda não se inscreveu, aciona o sino ali para receber notificação a cada vídeo novo que sair, tá? Deixa o like ou o dislike, tá? Quer dar sua opinião também sobre o canal lá nos comentários, deixa lá nos comentários, eu vou estar lendo. Mais uma vez, alguma dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários, ok? Tenham bons sonhos, tenham um belo dia amanhã, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.